Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite havia caído sobre o aeroporto JFK. As luzes da pista piscavam na escuridão, mal iluminando o avião que aguardava seus passageiros. Lá dentro, o ambiente era silencioso, um murmúrio de conversas, o farfalhar de jornais e o tilintar dos cintos de segurança. Entre os viajantes, um homem permanecia sentado ereto, sua postura inspirando respeito e calma. James Carter não era um passageiro comum. Policial da cidade de Nova York há mais de 10 anos, ele havia enfrentado situações extremas, testemunhado violência e ódio, mas sempre mantido uma dignidade inabalável. Naquela noite estava exausto após uma intervenção tensa no Bronx, mas sabia que precisava permanecer vigilante mesmo viajando. Seu uniforme civil era discreto, mas seu distintivo, visível sob a camisa, lembrava silenciosamente a todos de sua autoridade. Algumas fileiras adiante, Angela Whitman, uma comissária de bordo loira de olhar penetrante, preparava-se para o seu turno. Ela sempre possuía essa mistura de arrogância e rigidez excessiva, e naquela noite não perdeu tempo em demonstrá-la. Seu olhar deteve-se em James com uma mistura de curiosidade e condescendência. Em sua mente ele era apenas mais um passageiro, e o fato de ele ser negro pareceu desencadear um julgamento imediato nela. Quando James pediu educadamente um copo d'água, Angela ofereceu um sorriso frio, quase desdenhoso. Temos passageiros VIP para atender primeiro, respondeu ela, sem fazer qualquer esforço para suavizar o tom seco. A cabine, repleta de viajantes, pareceu prender a respiração. James sentiu o peso do olhar desdenhoso dela, mas permaneceu imóvel, sua paciência desafiando o tempo. Nos corredores estreitos do avião, cada movimento de Angela parecia calculado para afirmar sua superioridade. Mal sabia ela que aquele voo seria palco de uma lição que ela lembraria para o resto da vida. James, silencioso mas atento, notava cada palavra, cada suspiro, cada sorriso irônico. Ele sabia que às vezes a justiça não se encontra apenas nas ruas, mas também na forma como escolhemos reagir à humilhação. À medida que o avião ganhava altitude, o contraste entre os dois tornava-se mais evidente. De um lado, um homem respeitado por sua coragem e integridade, do outro, uma comissária de bordo que subestimava o poder de suas palavras. Este voo rotineiro estava prestes a se transformar em um confronto sutil, onde dignidade, racismo e arrependimento se chocariam em um espaço confinado, sob o olhar silencioso das estrelas. O avião mal havia decolado quando a atmosfera na cabine já parecia carregada de tensão. James Carter ajustou o cinto de segurança, pegou o celular para checar algumas mensagens urgentes da sua unidade e acomodou-se na poltrona da janela. Ele estava acostumado a voar, mas naquela noite, algo no ar parecia estranho. Angela Whitman, a comissária de bordo responsável pela fileira dele, caminhava pelo corredor com seu carrinho, distribuindo bebidas e lanches. Seus olhos pousaram em James, e um sorriso frio se estendeu em seus lábios. Ela estacionou o carrinho a poucos metros de distância e disse, em voz alta o suficiente para que alguns passageiros ouvissem: "Senhor, poderia por favor, aguardar como todos os outros? Atendemos primeiro os passageiros VIP." James ergueu lentamente os olhos, surpreso com o tom seco e condescendente. Ele respondeu com calma, mas com firmeza: "Não tenho problema nenhum em esperar, senhora. Mas um copo d'água, quando a senhora tiver um momento, seria muito apreciado." Angela ergueu as sobrancelhas e deu uma risadinha discreta. "Ah, claro. Imagino que você esteja acostumada a ser atendida rapidamente." Seu comentário insinuava mais do que apenas serviço, um julgamento explícito sobre a cor de sua pele. James respirou fundo, sabendo que reagir com raiva só pioraria as coisas. Ele optou por manter a calma. Seus olhos, porém, nunca se desviaram de Angela. Ele observava cada gesto dela, cada sorriso forçado. Sabia que ela subestimava sua paciência e se preparou mentalmente para o que poderia acontecer em seguida. Enquanto a comissária de bordo se dirigia para outra fileira, um murmúrio surgiu entre os passageiros. Alguns balançaram a cabeça em sinal de reprovação à condescendência de Angela, outros simplesmente evitaram olhar. James percebeu uma mistura de constrangimento e solidariedade silenciosa emanando da cabine. Poucos minutos depois, uma criança derramou acidentalmente o suco no assento ao lado. Angela suspirou ruidosamente, olhando para James como se a culpa fosse dele. "Viu? Tudo dá errado quando..." Ela parou de falar, percebendo que tinha acabado de passar dos limites. James apenas sorriu educadamente, disfarçando a irritação que ela tentava provocar.
Naquele exato momento, James compreendeu que aquele voo não era apenas uma jornada física, era um teste de paciência, dignidade e autocontrole. E ele estava pronto para superá-lo, acontecesse o que acontecesse. Poucas horas após a decolagem, a cabine ficou agitada. Um passageiro idoso parecia estar sofrendo de tontura e falta de ar. James Carter, fiel ao seu instinto policial, levantou-se imediatamente. Aproximou-se calmamente, avaliou a situação e perguntou ao passageiro: Senhor, o senhor consegue respirar? Precisa de água? Enquanto James começava a ajudar o homem, Angela Whitman passou por ele com seu bonde, e um sorriso irônico surgiu em seus lábios. Em voz alta o suficiente para que vários passageiros ouvissem, ela murmurou: Sinceramente, o que um simples policial negro poderia saber sobre isso? A cabine ficou em silêncio. Alguns passageiros trocaram olhares surpresos, e vários balançaram a cabeça discretamente. As bochechas de James coraram, mas ele não perdeu a compostura. Respondeu calmamente, quase em voz baixa: Não estou aqui para convencê-la, senhora. Estou aqui para ajudar alguém que precisa. Angela revirou os olhos, claramente irritada com a resposta calma dele. Ela continuou servindo o restante da cabine, mas seus murmúrios sarcásticos ainda ecoavam na mente de James. Cada sorriso forçado que ela dava aos outros passageiros agora parecia ter o objetivo deliberado de menosprezá-lo. Um passageiro que testemunhou a cena ousou se manifestar: Com licença, senhora. Acredito que o senhor está desempenhando suas funções perfeitamente bem. Angela olhou para ele com desdém e virou o rosto, consciente de que suas palavras começavam a ter efeito contrário. A tensão aumentou e o restante da cabine observou a troca de palavras em silêncio. James, no entanto, manteve o foco no passageiro doente, demonstrando a todos que sua dignidade não dependia da opinião de Angela. Ao final do incidente, quando o homem se sentiu melhor e se acalmou, James sentou-se novamente lentamente. Angela, naquele instante, sentiu um desconforto incomum. Os olhares dos passageiros, repletos de admiração por James e desaprovação por ela, começavam a pesar sobre seu corpo. Um arrepio de arrependimento percorreu sua espinha, mas ela tentou disfarçá-lo com um sorriso frio. Esse furto aparentemente banal transformou-se numa cena de confronto silencioso, paciência e profissionalismo contra o racismo e a condescendência. E Angela Whitman logo descobriria que as ações têm consequências, às vezes mais rápidas do que se imagina. O avião começou a descer para Nova York. As luzes da cidade cintilavam abaixo deles, mas dentro da cabine, uma atmosfera pesada pairava sobre Angela Whitman. Cada vez que passava por James, ela notava sua calma inabalável e o respeito silencioso que os outros passageiros lhe demonstravam. Um arrepio de inquietação começou a percorrer seu corpo, suas ações estavam prestes a ser notadas. O capitão, visivelmente atento à situação, aproximou-se de James assim que o avião se estabilizou para o pouso. Senhor Carter, disse ele com um sorriso genuíno, obrigado pela sua ajuda. O senhor lidou com esse incidente de forma maravilhosa. Angela, que observava a cena, sentiu um aperto no estômago. O capitão fez um sinal para a tripulação para que parabenizassem oficialmente James. Pela primeira vez, Angela percebeu que seu comportamento não havia passado despercebido. O profissionalismo e a compostura de James a tornaram o elo mais fraco da situação. Poucos minutos depois, enquanto os passageiros se dirigiam para a saída, o capitão aproximou-se dela e disse em tom firme, mas educado: Senhora Whitman, terei que pedir que me acompanhe para um relatório de voo. Seu comportamento em relação a um passageiro foi observado. As bochechas de Angela coraram. Ela tentou protestar, mas nenhuma desculpa parecia suficiente. Seguiu o capitão, percebendo com horror que aquele roubo, que ela considerara trivial, mudaria sua carreira e sua imagem profissional. No corredor estreito que levava à área de pouso, James cruzou o olhar com o dela. Ele não disse nada, mas sua expressão não demonstrava raiva nem vingança. Ela viu apenas uma dignidade inabalável, e aquele simples olhar foi mais humilhante do que qualquer repreensão. Angela então compreendeu que suas ações, motivadas por preconceito, não só a ridicularizaram diante de um passageiro, mas também diante de toda a empresa e seus funcionários. Pela primeira vez, ela sentiu o peso da vergonha e a força do arrependimento, um sentimento que nunca havia experimentado antes. Poucos dias após o voo, Angela Whitman foi convocada pela direção da companhia aérea para uma reunião formal. O clima na sala de reuniões era gélido. A diretora, cercada por vários executivos, colocou calmamente uma pasta sobre a mesa. Senhora Whitman, começou ele firmemente, seu comportamento a bordo do voo 482 foi relatado por vários passageiros e pelo nosso capitão.
Suas ações foram percebidas como discriminatórias e contrárias aos nossos valores. Angela sentiu o coração disparar. Lembranças do olhar sereno de James, de seu profissionalismo e dos murmúrios dos passageiros a invadiram. Ela baixou os olhos, incapaz de suportar a tensão no ar. James, convidado a comparecer à reunião para prestar depoimento factual, falou com calma e dignidade. Não estou aqui para lhe fazer mal, Sra. Whitman, mas desejo que compreenda o impacto de suas palavras e ações. Este voo poderia ter sido uma experiência comum para qualquer pessoa, mas seu comportamento o transformou em uma humilhação. Angela sentiu um nó na garganta. Queria falar, se defender, mas nenhuma palavra lhe vinha à mente. A calma e a compostura de James ressaltavam a fragilidade de suas próprias ações. O diretor prosseguiu. Como resultado, você será suspenso por 2 semanas e deverá participar de treinamentos obrigatórios sobre diversidade e não discriminação. Angela assentiu com a cabeça, sentindo vergonha e arrependimento queimando em seu peito. Ela compreendeu que havia falhado gravemente em suas responsabilidades, não apenas como profissional, mas como ser humano. Ao término da reunião, James se levantou, colocou seu crachá sobre a mesa e simplesmente disse: Sra. Whitman, deixo-a refletir sobre suas ações. A verdadeira dignidade não vem do poder de julgar, mas do respeito que se demonstra aos outros. Angela saiu da sala com uma mistura de humilhação e lucidez. Pela primeira vez, ela entendeu que o racismo e a condescendência deixam cicatrizes profundas, e que a única maneira de redimir os próprios erros é reconhecê-los e aprender com eles. Esse roubo, que parecia banal, deixou uma lição indelével. Dignidade e respeito são sempre mais poderosos do que preconceito e arrogância.